Marcos capítulo 3. Vamos lá. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga. Vamos lá? Lê a Bíblia em nome de Jesus. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que ali havia um homem com uma de suas mãos deformada. Os inimigos de Jesus observavam atentamente. Se ele curasse a mão do homem, planejavam acusá-lo, pois era sábado. Jesus disse ao homem com a mão deformada: venha e fique diante de todos. Em seguida, voltou-se para seus críticos, misericórdia, e perguntou, quase eu me dei uma língua aqui já, mano. O que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Eles ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste. Irado e muito triste. E pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. No mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo. Presta muita atenção. O evangelho, eu já falei isso aqui, nossa, eu treinei perna ontem, cara, minha perna está dando muito agora. Ai. É sério, eu não estou conseguindo descer desse palco. Olha só, é sério, eu estava 6 meses sem fazer academia, voltei a fazer academia e não estou conseguindo andar. Olha só, como que o cabelo anda? Ele anda assim, né? O cabelo, assim, ó, ai, assim, ó, não joga nada, mas anda assim, ó. Aí, olha só, eu não sei se eu vou conseguir subir de novo, mas amém. Aí, presta atenção. O evangelho significa o quê? Eu já falei isso aqui. Evangelho significa boa nova. O que significa boa nova? Fala, boa notícia. Boa notícia. Exatamente, boa notícia. O evangelho é uma boa notícia. Essa boa notícia é que Jesus já veio. Jesus desceu do céu, encarnou como um ser humano, ele já veio. Você já sabe, a gente prega isso toda sexta-feira. Viveu como um homem e cumpriu com a obra que ele deveria cumprir. E essa obra era para perdoar os meus e os seus pecados. Só que o evangelho, ele abrange várias coisas. E o evangelho, essa notícia boa de Jesus Cristo, ela opera várias coisas do nosso meio. Porque ela é parte de algo que a gente chama de reino de Deus. Fala, reino de Deus. Fala, reino de Deus. O evangelho é parte do reino de Deus. Nós ainda não vivemos o reino de Deus de forma plena. O reino ainda não veio 100%. Porque Jesus Cristo ainda não voltou. Mas houve o início, o start desse reino. Então o reino é já e ainda não. Já porque nós podemos viver sinais desse reino. Que sinais são esses? Curas, milagres, manifestações do Espírito Santo, pessoas sendo convertidas, o milagre da salvação, isso são sinais do reino. As pessoas que antes só pecavam, que eram, sabe, passavam vergonha, faziam um monte de coisa zoada, agora essa pessoa se entrega a Jesus, isso são sinais do reino. Então fala, o reino é já? Não, fala mesmo, valendo, o reino é já? E ainda não. Fala de novo, o reino é já? E ainda não. Por que ainda não? Porque esses sinais, por exemplo, cura, né? Ou seja, a ausência de doença, isso vai ser 100% pleno quando Jesus voltar. Porque quando ele voltar, ninguém mais vai ficar doente. Quando eu e você estivermos no céu, lá não haverá doença. Lá não vai ter tristeza. Lá nós não vamos ter motivo para chorar pelas nossas tristezas. Lá nós vamos sentir dores. Lá você não vai se machucar. Pelo contrário, você vai viver sempre na presença de Deus, você vai viver sempre adorando a Deus, 100% pleno, com seu corpo glorificado, alegre, feliz, junto com o seu irmão aí que está do seu lado. Por isso o reino é já, porque nós podemos ver sinais do reino, mas ainda não. Esse reino foi inaugurado quando Jesus veio. Presta atenção, estou escutando conversa. Esse reino, ele foi inaugurado quando Jesus veio para a terra. Jesus inaugurou o reino quando ele veio para a terra, certo? Então ele começou a manifestar esses sinais. Agora, Jesus não operava
milagres e maravilhas simplesmente por operar. Jesus operava sinais e maravilhas porque ele tinha um propósito. Jesus tinha um plano, Jesus tinha um objetivo. Tudo que Jesus fez era proposital. Tudo que Jesus fez tinha um objetivo. Jesus não fez nada à toa, Jesus não gastou palavras à toa, Jesus não desperdiçou energia. Tudo que Jesus fez foi para glorificar a Deus. Jesus acordava pensando em glorificar a Deus, Jesus ia dormir pensando em glorificar a Deus, Jesus fazia tudo para a glória de Deus. E nós vamos ler um texto aqui, a gente já leu, esse texto que a gente leu aqui agora, foi um milagre que Jesus fez. Como você viu, existia um homem que estava ali na sinagoga, com a mão, uma das suas mãos, não sei se era direita ou se era esquerda, Rafa disse que pode ser até as duas, mas você está falando a mão, então era uma só, né? Em nome de Jesus. Mas, ele tinha uma mão deformada, ele tinha um problema na mão dele. E Jesus, como a gente já leu o texto, Jesus curou a mão dele. Mas eu quero que a gente pense no contexto da época. Eu quero que você pense no contexto da época, para você entender a importância deste milagre de Jesus. Eles estavam numa sinagoga. O que é uma sinagoga? Você me pergunta, meu jovem padawan. A sinagoga, ela é o lugar onde os judeus se reúnem para ler a Torá. Olha só que coisa maravilhosa. Aí você está perguntando, Davi, piorou, porque eu não sei o que é Torá. Não tem problema, meu jovem. Torá são 5 primeiros livros da Bíblia. Quem sabe fala de cor comigo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses são os 5 primeiros livros da Bíblia. Isso é a Torá. Fala bonito, Torá. Torá. Isso mesmo. Olha só, você está aprendendo aqui já a aula de hebraico hoje. Aleluia. Você pode chegar na sua casa e falar para o seu pai que você aprendeu uma palavra em hebraico. Olha só que coisa maravilhosa no multi. Não é verdade? E aí, eles estavam nesse lugar, reunidos para ler a Torá. Jesus estava lá no meio e tinha esse homem com a mão deformada. Agora, vamos pensar um pouco nesse homem com a mão deformada. Naquela época, Jerusalém, né? Ele não estava em Jerusalém, mas Jerusalém era uma cidade muito grande e era a capital do povo ali. E de Jerusalém saíam vários comerciantes, várias coisas. Havia comércio, tinha muitas coisas. Mas a galera que não morava em Jerusalém, a galera que morava nos derredores ali, no país de Israel, enfim, a galera que morava ali, majoritariamente, o trabalho deles era rural, era fazenda, era campo, colheita das coisas, era cuidar de animais que eles tinham. Agora, presta muita atenção. Você acha que é possível trabalhar no campo sem uma mão? É muito difícil, praticamente impossível. Hoje em dia, talvez seria um pouco mais fácil, porque algumas fazendas, eu tenho um amigo que trabalha em fazenda, e algumas fazendas têm máquinas que o cara só programa a máquina lá e a máquina faz muita coisa. Faz colheita, a máquina planta semente, a máquina ara a terra, o cara traça uma rota no GPS. Mas, olha, eu estou aparecendo ali. Eu não consigo dar tchau para mim mesmo, né? Aí, olha só, presta atenção. Dá um delay, né? Se eu levantar a mão rapidão, levanta depois lá. Aí, massa, né? Olha só, presta atenção, não viaja. A fé passa pela cabeça e chega no coração. Aí, é porque eu viajo, eu falo para você não viajar, entendeu? Mas quem viajou fui eu. Imagina esse homem, sem uma mão, e ele não podia trabalhar. Talvez você ainda não trabalhe, porque você é um adolescente, então talvez você só estude. Eu sei que alguns de vocês trabalham, mas talvez você ainda não trabalhe. Junto com o trabalho, normalmente vem um negócio chamado salário. E esse salário, normalmente, ele vem em forma de dinheiro, de moeda. Isso é excelente, porque com essa moeda você pode comprar comida. E quando você compra comida, você não passa fome. Aí você pode falar, nossa, que óbvio. Pois é, agora se coloca no lugar daquele homem que não tinha uma mão, não podia trabalhar e provavelmente não tinha um salário. Provavelmente aquele homem passava muita necessidade. Veja bem, a mão dele era extremamente importante para ele naquela época. A Bíblia não diz se ele nasceu com um problema na mão ou se ele sofreu um acidente. Mas imagina se ele tinha uma família e ele trabalhava. Imagina se ele sofreu um acidente trabalhando.
De repente, o sustento que ele podia oferecer para a família dele acabou. De repente, aquilo que ele podia fazer para a casa dele, aquilo que ele podia fazer para a família dele, para sustentar a esposa dele, para cuidar dos filhos dele, de repente, aquilo não existia mais, porque a sua mão estava deformada. Vamos imaginar a pior situação. Já pensou se ele nasceu com a mão deformada? Já pensou se ele nasceu com esse problema? Aquele homem nunca pôde trabalhar direito. Aquele homem sempre foi excluído. E por que você está me perguntando se ele foi excluído? Deixa eu te explicar. Os judeus da época, onde Jesus estava, era o povo judeus. Os judeus da época, eles tinham um hábito muito feio, uma coisa que eles faziam, que quando eles viam alguém que tinha um problema, que tinha uma doença, quando eles viam alguém que passava por algum problema de saúde, ou tinha uma deformidade no seu corpo, você sabe o que eles faziam? Eles julgavam a pessoa, e eles falavam que aquela pessoa tinha pecado, ou que ela estava pagando pelos pecados dos pais dela. Então esse homem teve que viver a sua vida toda com as pessoas olhando para ele, olhando para a mão dele deformada e olhando para ele falando assim: será que foi você que pecou para isso acontecer com você? Ou será que foram os seus pais? Eles pegavam aquele problema, aquela situação que estava acontecendo com ele, e eles colocavam como se Deus estivesse punindo aquele cara, que não tinha nada a ver. Nós vivemos em um mundo caído, é por isso que as pessoas passam por problemas, é por isso que existem as doenças, tem a ver com o pecado, não tem nada a ver com Deus. Mas os judeus faziam isso de forma errada. Eles olhavam para aquele homem e julgavam. Agora imagina aquele homem sempre vivendo às margens da sociedade. Imagina aquele homem sempre sofrendo preconceito. Imagina que ninguém nunca falava com aquele homem. Imagina que ele não tinha dinheiro para comprar as coisas que ele queria. Imagina a vida que ele levava. E de repente, ele está na sinagoga, tá ligado? De repente, ele está no lugar onde os judeus se reúnem. Presta atenção. De repente ele está lá. Provavelmente, ele estava escondendo a mão dele. Provavelmente, ele estava tentando fingir que ele não tinha aquele problema. Mas os fariseus já estavam lá. E eles já sabiam que aquele homem tinha um problema. E eles estavam tentando, de alguma forma, eles estavam tentando usar aquele homem para o seu interesse. Por quê? Porque enquanto você agora olhou pelo ponto de vista daquele homem, vamos olhar pelo ponto de vista dos fariseus. Jesus estava começando a ficar famoso, Jesus estava começando a ficar conhecido, porque Jesus estava operando milagres, Jesus estava fazendo várias coisas, o nome de Jesus estava ficando famoso. E aqueles caras já planejavam prender Jesus e, se possível, matá-lo. Aqueles caras já estavam planejando acabar com Jesus, e se eles pudessem, eles iam fazer ali, naquele sábado. Então o que eles fizeram? Eles repararam que tinha aquele homem lá com a mão deformada. E a Bíblia diz que eles chegaram em Jesus, porque essa história a gente não lê só em Marcos 3, a gente pode ler em Mateus 12 e também em Lucas 6. Os 3 evangelhos nos contam essa história. E aí olha só, a Bíblia nos diz também que eles chegaram em Jesus e eles perguntaram para Jesus o seguinte, eles perguntaram: Jesus, é lícito curar alguém no sábado? Porque eles sabiam que Jesus fazia milagres. É lícito fazer o bem no sábado? No sábado? Pode fazer isso? E aí você pergunta: mas por que eles fizeram essa pergunta? Muito simples, deixa eu te explicar. Os judeus, naquela época, eles tinham que guardar o sábado. O que significa guardar o sábado? Significa que a lei de Moisés pedia para que no sábado eles não trabalhassem. Então eles começavam a contar o sábado, na verdade, da sexta à noite até o sábado no pôr do sol. Eles contavam essas horas, e nessas horas eles não trabalhavam. Era uma lei de Moisés, era algo que eles faziam para eles se lembrarem das coisas que Deus havia feito, para eles se lembrarem das maravilhas que Deus havia feito, para eles confiarem em Deus e descansarem um dia da semana e trabalharem os outros 6. Só que os religiosos da época, e os religiosos sempre são ruins, até hoje, o povo que é religioso sempre acaba com você. E aí olha só que interessante, os religiosos da época pegaram isso que era uma lei, era algo que Moisés realmente tinha estipulado, e aí sabe o que eles fizeram? Eles dobraram, aumentaram a lei, colocaram um monte de coisa que não estava na lei. E agora, de repente, não só era para eles descansarem e era para eles não trabalharem no sábado, mas agora, no sábado, ninguém podia nem acender uma fogueira. Ninguém podia fazer nada que parecesse um trabalho.
Ninguém podia fazer o bem para outra pessoa, ninguém podia dar esmolas, ninguém podia fazer nada disso no sábado, mas eles, os hipócritas, faziam, só que eles ficavam jogando regra para cima do povo. Presta muita atenção, porque isso é importante. Eles chegam então em Jesus e falam: e aí, Jesus, pode ou não pode curar no sábado? E eles faziam isso porque se Jesus falasse que não, eles iam acusar Jesus. Se Jesus falasse que sim, eles iam acusar Jesus do mesmo jeito, só que com outra forma. Eles iam falar: então Jesus agora está desobedecendo a lei, ou Jesus está acima da lei. Eles queriam uma desculpa para prender Jesus. Presta atenção, como a religiosidade acaba com as pessoas. Ah, Davi, mas eu estou na igreja, isso não é religião? Não, isso é relacionamento com Deus. Religião é quando você começa a institucionalizar as coisas, a colocar um monte de regra, um monte de coisa que não está na Bíblia, e aí você se torna um religioso. Religião é quando você começa a achar que porque agora você é crente, porque você comprou uma Bíblia nova, da capa bonita, agora você é mais santo que as outras pessoas, e agora de repente você se sente no lugar de poder julgar alguém, de poder apontar o dedo para alguém, de poder achar que você então agora é melhor que aquela outra pessoa que faz, sei lá, olha só, eu vi aquela menina falando palavrão na escola, olha que endemoniada. Nossa, aquele cara fez isso. E você, cheio de pecado, levanta seu dedinho preto e aponta para a pessoa, preto seja sujeira, tá? E aí você olha lá e aponta assim e fala assim: nossa, cara, olha só como aquela pessoa é pecadora, e julga. Isso é um religioso. E todas as vezes que a gente conhece uma pessoa religiosa, a gente sente como essa pessoa é tóxica e venenosa. E aqueles fariseus da época, eles eram tão tóxicos e tão venenosos, que eles estavam dispostos a usar a deficiência de outro homem em prol do interesse deles. Eles estavam dispostos a usar aquele homem que tinha um problema na mão, aquele homem rejeitado, aquele homem que não podia trabalhar, aquele homem que estava lá no canto, eles estavam dispostos a usar da deficiência daquele homem para o interesse deles. Presta atenção, como a religiosidade destrói e traz o pior das pessoas. Agora, Jesus não era religioso. Jesus Cristo, ao invés de trazer o pior das pessoas, Jesus Cristo traz o melhor das pessoas e perdoa os nossos pecados. Porque Jesus vira para aquele homem, presta muita atenção, olha para mim, Jesus vira para aquele homem, e Jesus pega aquele cara. A Bíblia diz primeiro que quando Jesus chegou, Jesus notou aquele homem. A Bíblia diz que Jesus notou ele. Jesus olhou para ele. Agora só, imagina que legal isso. Se coloca agora no ponto de vista do homem da mão deformada. Imagina, aquele homem era rejeitado, ninguém gostava dele, as pessoas julgavam ele para saber quem pecou, quem não pecou, as pessoas não tratavam ele bem, ele provavelmente não podia trabalhar, não tinha dinheiro para comprar as coisas, provavelmente estava escondendo a mão. De repente, o mestre Jesus chega no recinto. Jesus estava começando a ficar conhecido. E o mestre Jesus olha para aquele homem. Olha só que coisa maravilhosa. Jesus olha para ele. Mas Jesus só não bate o olho e sai andando. A Bíblia diz que Jesus notou aquele homem. Olha só que coisa profunda. Parece tão simples, mas não é. Jesus deu importância para aquele homem só de olhar para ele. A presença daquele homem foi notada, a presença daquele homem foi sentida. É isso que Jesus faz conosco. Jesus olha para você, e Jesus não olha para você simplesmente bate o olho e deixa passar. Jesus olha para você com valor, porque Jesus te ama. E o mesmo amor que Jesus derramou sobre aquele homem, Jesus derrama sobre você hoje. Agora presta muita atenção. Depois de Jesus notar aquele homem, olhar para ele, depois de Jesus ouvir o desaforo daqueles fariseus, Jesus pega aquele homem, então, e fala para ele assim: vem aqui, na frente de todo mundo. Vem aqui para o meio da sinagoga. E Jesus pega na mão dele, e Jesus coloca ele na frente de todo mundo, diante de todos. Todo mundo agora estava olhando para aquele homem. Vamos de novo para o ponto de vista daquele homem. Imagina, de repente, agora o mestre, além de ter notado aquele homem, o mestre chama ele e fala: vem aqui, meu filho, vem aqui na frente de todo mundo. Jesus já sabia o que queria fazer, mas talvez aquele homem não sabia muito bem o que Jesus ia fazer. E Jesus chama ele, ele vai para o meio. Imagina o que está passando na cabeça dele. Imagina, e agora? Eu ouvi falar que esse homem opera milagre, será que ele vai me curar? Será que é agora que eu vou ter minha mão restaurada? Ou será que eu vou passar vergonha na frente de todo mundo de novo?
O que será que vai acontecer agora comigo? Será que eu vou ter a minha mão restaurada pelo Mestre Jesus? Ou será que eu vou passar vergonha na frente dos fariseus? Ah, mas a minha vida foi inteira de vergonha, a minha vida foi inteira de exclusão. Ah, mas todo mundo sempre me zoou a vida inteira, ninguém nunca quis falar comigo, ninguém quer me vender nada, eu também não tenho dinheiro para comprar. E agora, o que será que vai acontecer? E Jesus coloca aquele homem no meio de todo mundo. E com essa atitude, Jesus está começando a restaurar a dignidade daquele homem. Porque com essa atitude, Jesus está calando a religiosidade. Com essa atitude, Jesus está calando aqueles que queriam prendê-lo. Com essa atitude, Jesus está mostrando o verdadeiro amor para aqueles homens que queriam usar a deficiência daquele homem. Ele está mostrando, vem cá que eu vou mostrar. E Jesus cura a mão daquele homem. Agora aquele homem que não podia trabalhar, agora aquele homem que passou necessidade a vida inteira, ele tem a sua mão restaurada. Veja bem, a mão dele restaurada não é simplesmente um milagre da mão, mas aquilo dizia respeito a toda a vida dele. A deformidade da mão dele influenciava nos relacionamentos, influenciava em tudo que ele podia fazer, estava diretamente ligado com aquela mão. E agora, toda aquela vida de sofrimento tinha acabado, porque Jesus restaurou e Jesus curou a mão daquele homem. Aí você pode olhar, beleza, Davi, eu sei que Jesus opera milagres, eu sei que Jesus opera maravilhas, tá legal, tá massa, mas e aí, o que você está querendo dizer com isso? Onde você está querendo chegar? É muito simples. Muitas vezes, nós somos como aquele homem da mão deformada. Talvez a sua Bíblia traz a mão ressequida. Muitas vezes eu e você somos aquele homem. E na verdade, se você é convertido hoje, em algum momento você foi como aquele homem. Porque assim como aquela mão deformada não permitia que aquele homem trabalhasse, não permitia que aquele homem fosse incluso, assim como aquela mão limitava completamente as ações daquele homem, eu e você, antes de Jesus, possuíamos também uma deformidade que nos limitava. E essa deformidade se chama pecado. Eu e você éramos pecadores antes de Jesus. E por causa do pecado, nós não poderíamos fazer nada. O pecado nos impedia de chegar a Jesus. O pecado nos impedia de fazer boas obras. O pecado nos impedia de dar glória a Deus. O pecado nos prendia, nos amarrava, nos acorrentava. Era isso que o pecado fazia comigo, com você. Mas de repente Jesus olhou para mim, de repente Jesus olhou para você, e de repente Jesus te chamou e te colocou no meio de todo mundo, e Jesus olhou para você e falou, tá vendo esse pecado que te limita, tá vendo esse pecado que te prende, tá vendo esse pecado que te exclui, agora eu perdoo, limpo e restauro a sua vida e tiro todo o pecado de você. Foi isso que Jesus fez por mim, é isso que Jesus faz com você hoje. Jesus olha para você e Jesus tira o seu pecado. E talvez você como aquele homem da mão deformada, presta atenção, talvez você como aquele homem da mão deformada, talvez você também possa se sentir em algum momento excluído. Talvez você como aquele homem da mão deformada, talvez você também às vezes anda pelos cantos, como se ninguém te amasse, como se ninguém gostasse de você, como se ninguém quisesse cuidar de você. Talvez você anda como aquele homem que vivia se escondendo, que talvez você anda na sua escola e está um calor da bexiga, mas você coloca capuz, esconde o rosto, porque você não quer aparecer. Talvez você senta no fundo da sala, não quer falar com ninguém, você não quer ser notado, talvez você se sente mesmo excluído, talvez você pensa, poxa, ninguém me ama, ninguém me quer, mas hoje, nessa noite, nessa sexta-feira, dia 3 de maio, Jesus Cristo olha para você, te põe no meio e fala, vem para cá, porque eu vou restaurar a sua dignidade, eu vou restaurar a sua vida, eu vou restaurar os seus sonhos, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou te dar uma nova vida e a promessa de vida eterna. É isso que Jesus faz por mim e por você, e Jesus faz isso nessa noite. Você não tem que andar cabisbaixo, você não tem que andar se escondendo, você não tem que andar se sentindo sujo, você não tem que andar se sentindo excluído, porque Jesus Cristo te restaura nessa noite. Jesus Cristo restaura a sua vida, Jesus Cristo perdoa os seus pecados, é isso que Jesus faz. Jesus traz de volta a dignidade das pessoas. Aquele homem tinha a sua vida completamente zoada, aquele cara não conseguia fazer nada, mas Jesus restaura a vida daquele homem. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho traz dignidade, o Evangelho traz o amor, o Evangelho te capacita a viver. João 10, versículo 10, vai falar que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim, e esse eu é quem? Jesus. Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. O que é vida em abundância? É vida de sobra.
É vida boa, é uma vida completa, é uma vida que você não vai sentir falta de nada. Você pode estar passando por problemas, você pode estar passando por dificuldade, não importa, porque você tem Jesus. E se você tem Jesus, você tem tudo, cara. Se você tem Jesus na sua vida, não te falta nada. Ah, Davi, mas você não sabe onde eu moro, você não sabe a casa onde eu moro, você não sabe o meu bairro, você não sabe a realidade da minha família. Não importa, se você tiver Jesus, você tem tudo. Se você tiver Jesus te coloca no meio da roda e te restaura nessa noite. Tem alguém aqui que quer receber o milagre da mesma forma que aquele homem recebeu naquela noite? Levanta sua mão e dá um amém, mano. Levanta sua mão e dá um amém. Fica de pé no seu lugar. Jesus Cristo, aquele mesmo que estava lá naquela sinagoga, naquele sábado, Ele está aqui presente hoje, Ele está andando no seu meio. Ele está andando aí, ó. Jesus está aqui. Tem alguém que queira que Jesus está aqui nessa noite? Levanta a mão. Jesus está aqui. Agora deixa eu te falar uma coisa. Se Jesus te chamasse para o meio hoje, se Jesus olhasse para você, para a dificuldade que você passa, para os problemas que você enfrenta, se Jesus olhasse para você e falasse, vem para o meio, porque eu quero te curar, qual seria a sua atitude? Você ia ficar com vergonha? Você ia se segurar? Ou você ia atender o pedido de Jesus e obedecer? Já pensou se aquele homem, com a mão deformada, no momento que Jesus o chama, no momento que Jesus convida e fala, vem aqui meu filho, já pensou se se o homem fala para Jesus assim, não, eu não vou não, eu não quero ir. Já pensou se Jesus vira para ele e fala assim, não, eu vou ficar por aqui mesmo, a minha vida está boa assim, eu prefiro continuar dessa forma. Aquele homem nunca teria recebido o milagre se ele não tivesse obedecido Jesus. A mesma coisa é para você hoje. Jesus está te chamando. E está olhando para você e falando, eu conheço a tua deficiência, eu conheço o teu problema, eu conheço o teu pecado, eu sei que você passa. Se você está sentindo esse chamado de Jesus na sua vida, eu quero te pedir, sai do seu lugar e vem aqui à frente para a gente orar por você. Se você quer viver esse milagre de transformação e fala assim, eu quero ter minha vida transformada, eu quero ter a minha vida mudada, eu quero. Se você quer isso, sai do seu lugar e vem até aqui à frente.